Oi, meus amores. Vamos hoje falar um pouquinho sobre gatilho. Ontem eu... Vai, querido. Ontem eu tava falando com um cliente meu sobre gatilhos. E o que é gatilho, Tânia? É tudo que você tem no teu inconsciente e você não trabalhou. Porque nós temos, por um instinto até de sobrevivência, a capacidade de jogar tudo que a gente não dá conta pro inconsciente. E aí nós bloqueamos, o consciente ele bloqueia, né? Eu trabalho com reprogramação neural, eu trabalho com desbloqueio. E o consciente bloqueia para te proteger, porque o nosso cérebro tem a função de quê? Proteção. Ele nos protege. Então ele não quer saber se isso está certo, se isso está errado, se é médio, curto, médio ou longo prazo isso vai te gerar algum problema futuro. O que ele faz é bloquear. Ele faz é te proteger. Então, automaticamente ele joga para o inconsciente. E o inconsciente é a nossa caixinha de Pandora, né? É ele a parte criativa, é o que atrai ao magnético. Nós somos eletromagnético. Consciente, de 5 a 10%, né? Que até hoje não chegaram num consenso na psiquiatria, na neurologia, né? O nosso consciente é 5% e o inconsciente 95%, eletromagnético. Então o magnético é o inconsciente, é ele que vai atrair mediante o que está ali dentro. Se você tem medo, é medo que ele vai te trazer. Se você é uma pessoa que vive com raiva, é isso que ele vai te trazer, situações que te causem cada vez mais raiva. Então nós temos que começar a administrar uma empresa chamada eu, que aqui eu tenho dentro do meu inconsciente, como já dizia o nosso filósofo, né, o Jung, tudo que você não traz do inconsciente à luz do consciente, você vai chamar de destino. E os gatilhos, eles estão no inconsciente. Os gatilhos, eles são resultados de situações que nós não trabalhamos. Situações que eu, por um instinto de sobrevivência, joguei no meu inconsciente e não quis trabalhar. E aí vem determinadas situações, que acionam aquele gatilho e você passa a viver aquela situação. Eu tenho, dando exemplo, mil exemplos que poderia citar aqui, mas vou citar um exemplo meu. Teve uma época na minha vida que eu estava passando por uma situação muito, muito complicada, muito difícil. Isso muitos anos atrás. Meus filhos eram bem jovenzinhos e estava muito, muito difícil. E eu sempre ouvia uma música. Sempre ouvia uma música. Me distraí aqui com o cara e dizendo a marcha errada. Eu sempre ouvia uma música que um dos meus filhos tocava no violão. Aquilo fixou de tal forma que eu não posso ouvir. Cada vez que eu ouço aquela música, ela me joga para aquela situação toda. E como o nosso cérebro não distingue realidade de fantasia, prestem atenção no que eu estou falando. Nosso cérebro não distingue realidade de fantasia. Para ele, quando você pensa numa situação ruim que você vivenciou, ele não distingue que aquilo é passado. Ele vai viver e você vai sentir todas as sensações daquele momento que você estava vivendo. Por isso que a gente tem que trabalhar as situações e deixar aquilo depois de trabalhado fluir e não ficar recalcitrando o passado.
ruim, porque você vai sentir aquelas sensações. Você sente frio na barriga, você sente temor, você sente medo, é como se você estivesse vivendo aquela situação, porque o teu cérebro está vivendo. Ele não entende que aquilo já passou e que você não precisa ter medo, que você não é mais aquela criança que foi abusada, não é mais aquela criança que foi abandonada, não é mais aquela criança que tem ausência. Por isso que nós temos que trabalhar o inconsciente e acolher as nossas crianças, os nossos adolescentes, né? Ou seja, nós mesmos que passamos por aquela situação. Porque se você não fizer isso, quando você passar por algo o teu gatilho que vai te remeter àquilo ali, automaticamente você vai vivenciar. Isso acontece nas compulsões. Vamos dar um exemplo do dependente químico. Eu que trabalho também com dependente químico. O que eu trabalho? Situações de risco, ou seja, situações que coloquem aquele indivíduo em risco. O que é dentro? Ele não pode ver um jornal? Como assim, Tânia? Cara pálida. Tem dependentes químicos que não podem ver jornal, que não podem ouvir notícias de violência, porque remetem eles àquele momento, e aí o cérebro, como ele fica altamente ansioso, nervoso, descontrolado, o cérebro vai jogar compulsão para buscar droga, porque o nosso cérebro não tem o protocolo do certo e do errado. Isso não é protocolo, isso não é obrigação do cérebro saber disso. O cérebro entende que aquela compulsão, seja sexo, seja jogo, seja droga, seja anfetamina para dormir, remédio para dormir, ele sabe que aquele indivíduo não dá conta daquilo e que aquela medicação, aquela substância o acalma, aquela compulsão o acalma, ou comer, enfim, doce, compulsão por doce, aquilo acalma. Ele vai fazer com que aquele indivíduo busque aquela compulsão, aquilo que o acalma. Então isso é a compulsão, gente. E o dependente químico tem que trabalhar com situações de risco para ele saber o que ele tem que evitar e quais são os gatilhos dele. O gatilho dele é discussão, o gatilho dele é passar numa praça que ele sempre utilizava, o gatilho dele é estar sozinho, então ele vai evitar ficar sozinho. O gatilho dele é ter dinheiro, então quais são os gatilhos que ele tem? E daí nós trazemos para nós que não somos dependentes químicos, mas temos nossos gatilhos e outras compulsões, né? Não existe um ser humano que não seja adicto. Essa é a realidade. Essa é a verdade, não é a realidade, é a verdade. A realidade é a construção nossa. E automaticamente os nossos gatilhos, eles são resultado de situações não vividas. Eu tenho um pai de família que hoje é pai, que ele é pai, ele tá... Só um segundo, gente, eu tenho que prestar atenção aqui, tem muito caminhão, eu tô na BR. Então vamos lá, ele é pai, né? É uma pessoa adulta, casado, constituído agora como adulto, e tá vivenciando uma situação em que com os pais dele acabou acionando os gatilhos dele da infância, de situações que ele vivia. Olha, esse negócio hoje tá aqui que não para. De situações da infância que ele vivenciou com o pai e com a mãe, que lhe gerou muito sofrimento. E o pai teve uma atitude que inconscientemente jogou esse adulto, pai de filho, dentro do gatilho dele, dentro daquela situação que ele vivenciou lá atrás. Então o que ele vivenciou lá atrás veio com tudo à tona, né? Então nós temos que tomar cuidado, trabalhar com o nosso inconsciente para saber o que tem ali. Muitas vezes você tem atitudes de agressividade, e aqui eu poderia citar N exemplos, gente. Então procurem ajuda, procurem um profissional, não fiquem com gatilhos, não fiquem com situações de negação. Eu nego que eu passo por isso, eu nego o que eu tenho que resolver, eu faço de conta que não tenho problema, eu bloqueio, né? Automaticamente, se eu começo a negar, o meu cérebro vai bloquear, porque sabe que eu não quero lembrar disso.
E aí eu não trabalho, e isso vai refletir no meu cotidiano, nas minhas relações, na minha percepção de vida, nas minhas expectativas que eu tenho, achando que eu vou conseguir tal situação, e eu mesmo acabo sendo o meu algoz, porque eu passo a me auto-sabotar. Eu me saboto, inconscientemente eu estou me sabotando. As relações que eu tenho não dão certo. Por quê? Porque eu tenho situações que eu não trabalhei, seja de rejeição, seja de abandono, seja de traição, e eu vou negando para mim mesmo que eu tenho aqui, seja de infância, seja de abuso. Nego, tenho vergonha, não quero admitir para mim que um dia eu fui abusado sexualmente, ou que eu fui abusado emocionalmente, enfim, todo tipo de abuso eu vou negando para mim mesmo. E aí o que acontece? Fica no inconsciente, ficando no inconsciente. Peraí, tio, é eu que tô passando, aguenta aí. Ficando no inconsciente, automaticamente eu não vou trabalhando. Eu não consigo trabalhar. E aí eu vou fazendo com que a minha vida não flua. Eu vou segurando, eu mesmo vou bloqueando, eu mesmo vou estagnando minha vida. Então nós temos sim que mudar, nós temos que trabalhar. Cada indivíduo tem que procurar qual é o seu bloqueio, cada indivíduo tem que entender de si mesmo o que é que me causa essa dor, por que eu não tô dando conta. Vamos, tio. Só um segundo, povo. Deu. O porquê que eu não tô dando conta, o que aconteceu comigo, sair da negação e passar automaticamente para a solução, sair do problema e ir para a solução. E trabalhar assim, esse inconsciente, eu vou eliminando os meus gatilhos, cada vez menos eu tenho gatilhos, e aí eu vou conseguir ouvir a música e não vou sentir, eu vou conseguir até palavras. Eu tenho uma cliente que não pode, em hipótese nenhuma, com a palavra querida, porque ela passou por uma situação tão intensa, tão desgastante, tão intensa, tão dolorosa, e a palavra querida estava inserido nessa situação dela. Automaticamente ela não consegue com a palavra querida. Ok? Meus amores, vou ficar por aqui, tá? E qualquer situação aí, deixem um like, tá bom? Beijo!